Olha, o DENARC recebeu hoje o laudo de uma operação realizada há um ano, onde foram apreendidas mais de 900 caixas de anabolizantes. O repórter Bruno Cavalcante conversou com o delegado Oswaldo Rezende. Põe na tela, por favor. Peritos entregaram hoje um laudo aos policiais civis do Departamento de Narcóticos, onde tem as substâncias de uma operação onde foram apreendidos mais de 900 caixas de medicamentos anabolizantes. O caso aconteceu em junho do ano passado, onde foi preso Issan Kalev, bispo de Araújo, de 29 anos, conhecido como Jean. Quem vai dar mais informações sobre esse caso aqui do meu lado, o delegado Oswaldo Rezende. Delegado, as investigações, você recebeu hoje esse laudo e como procede agora a partir das investigações? Foi um laudo complexo, né? As investigações nunca param. Nesse caso em específico, contou com o apoio da população através do Disque Denúncia, o Sistema 181, no sentido de identificar essa pessoa, né? O Jean, que na verdade se chama Issan Kalev. Conseguimos localizar a casa e foram mais de 1.000 produtos apreendidos, né? Foi uma das maiores apreensões de anabolizantes encontradas em uma só residência. São produtos ilícitos que não podem ser comercializados no Brasil, alguns inclusive de uso veterinário. A nossa perícia fez um excelente trabalho, um laudo complexo de 84 páginas, no sentido de catalogar cada um desses produtos, né, para dar materialidade ao nosso inquérito policial. Esse laudo está sendo encaminhado ao Poder Judiciário, né, onde dará seguimento ao processo penal. E nossas investigações prosseguem no sentido de identificar quem são as pessoas envolvidas nesse caso, nesse crime. Um crime grave, reprimido, inclusive com a pena maior ao tráfico de substâncias entorpecentes. Existe a suspeita de onde ele recebia esses anabolizantes? Estamos apurando, né? As informações ainda estão em sigilo, mas o que é que eu posso dizer é o seguinte, que nós estamos reprimindo diversos tipos de comercialização de produtos ilícitos. Desde a tríade tradicional, a maconha, a cocaína em crack, que é comercializada aqui no nosso estado, como também as drogas sintéticas e também os produtos anabolizantes que são comercializados de forma ilícita, né? São produtos que afetam a saúde, são proibidos, né? Se não estão catalogados pela Anvisa e se não há o acompanhamento médico, né? Esses produtos encontrados em residências, em quantidade, é uma situação flagrancial, é uma situação que merece a nossa atenção e estamos dando. E mais uma vez a importância também do Disque Denúncia, né? Sim, o Disque Denúncia é uma ferramenta parceira, uma ferramenta essencial, fundamental às investigações da Polícia Civil, né? Grandes investigações, grandes operações começam através de uma ligação cujo popular não é identificado. São anotadas as informações e é repassada à equipe policial responsável por apurar aquele crime, certo? No meu caso mesmo, aqui no DENARC, nós recebemos mais de 50 discos de denúncias por dia. Cada um desses discos são checados para verificar a credibilidade da investigação e assim começar as investigações. Delegado, muito obrigado por suas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bruno. Você deve estar pensando, um ano depois foi sair o laudo. E para falar mais desse assunto e sobre o laudo, eu recebo aqui no estúdio o perito criminal Carlos Eduardo. Carlos, boa noite. Boa noite. Por que um ano depois, Carlos? Douglas, o trabalho pericial ele é eminentemente científico. Nem sempre nós temos receitas prontas. Então, nesse caso específico, foi uma apreensão grande, eram produtos que nós não tínhamos ainda trabalhado com eles, então precisava, sim, primeiro fazer um desenvolvimento de técnicas, fazer o desenvolvimento metodológico para utilizar na realização dessa perícia. Essa perícia ela foi bastante complexa, como o delegado Oswaldo falou, por tratar de diversos tipos de medicamentos, medicamentos esses que não são produzidos no Brasil. Então, a gente precisou de um tempo para fazer o desenvolvimento dessas técnicas. Hoje, nós temos recebido outros medicamentos e aí agora não vai acontecer dessa forma, porque nós já estabelecemos esses procedimentos. Marcas diferentes esses medicamentos? Sim, sim. Para você ter uma ideia, numa análise estatística que a gente fez desses medicamentos, nós tínhamos 54 marcas diferentes
nós tínhamos cerca de 14 substâncias diferentes. Todas essas elas estão incluídas lá na relação de medicamentos de controle especial da portaria 344, que é uma portaria que ela foi desenvolvida pela Anvisa, ela é publicada pela Anvisa, então ela diz quais são os métodos e quais são as substâncias que devem ser controladas no Brasil. Sim. Quer dizer que todo esse material é importado. Sim. Esses medicamentos, como pode ser visto aqui, eles têm origens diversas. Então, o trabalho pericial é um trabalho minucioso a fim de chegar a uma possível origem desses materiais. Encontramos medicamentos de origem provável do Paraguai, do México, exemplo desse aqui, que são países nos quais a legislação ela é mais frouxa. Então, a comercialização desses medicamentos nesse país ela é livre. Então, há uma tendência de trazer esses medicamentos para cá. Agora, tem um detalhe que me chama a atenção, medicamentos para animais. É verdade que estavam esses medicamentos dentro deste lote? Sim, Douglas. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Como eu falei, existe uma lista que restringe esses medicamentos. Então, as substâncias anabolizantes, que elas têm como carro-chefe a testosterona, elas são medicamentos que acabam sendo utilizados para produzir um aumento da massa muscular. No Brasil, há poucos medicamentos produzidos pela indústria. São 3 substâncias dentro de uma relação de 28. Então, nessa lista aí, nós encontramos substâncias que são de usos exclusivos em animais, que no Brasil não tem uma aplicação para uso humano e que, embora ela tenha essa liberação em outros países, ela acaba vindo para cá com um propósito diferente, que é a aplicação popular, humana. Remédio para cavalo. Isso, aquela popular bomba. A bomba. Isso, exatamente. Quer dizer que estava entre esse lote. Sim, e tinha, sim, várias substâncias, para não dizer a maioria. E uma coisa importante que a gente encontrou nesse laudo, não só a presença de medicamentos, como também de partes integrantes de embalagens. Então, encontramos caixas desmontadas, bulas de medicamentos. Isso medicamentos sem rótulos, etiquetas que seriam colocadas para rotular esse medicamento, dando um indício que esses medicamentos eles podem ser também não ser fabricados em outro país. E está sendo fabricado aqui, uma fabricação clandestina. É a verdadeira falsificação. Mais perigoso. Mais perigoso, porque ele não tem um controle que a indústria farmacêutica requer para a produção do medicamento. Quer dizer que hoje vocês têm todo esse aparato, esse mecanismo para fazer esse tipo de pesquisa aqui mesmo. Sim, Sergipe hoje tem um corpo qualificado de peritos. Temos um instituto que está prestes a ser inaugurado, que é o Instituto de Análise e Pesquisa Forense, que analisa, tem diversos laboratórios, alguns para serem implantados, como por exemplo DNA. Na parte de química, na química forense, nós analisamos diversas substâncias, como medicamentos, como combustíveis, explosivos. Então, nós hoje estamos nos preparando para dar essa resposta para a sociedade de uma forma mais rápida e poder produzir a prova pericial. Eu puxei esse assunto porque tem bem pouco tempo uma apreensão de maconha era feita aqui em Sergipe e aí o delegado não tinha com a perícia capaz para fazer a pesquisa, colocava lá no inquérito. Vegetal semelhante a cannabis sativa. Na dúvida, pro réu. Verdade. A análise química de drogas, ela é prevista na legislação de drogas, inclusive há 2 etapas, há o exame preliminar, que é feito para o flagrante, que é uma análise mais simples, mas que ela envolve um embasamento científico mínimo. Certo. Não dá para fazer perícia de drogas, você comprovar que uma droga por análise visual. Isso é algo que não deve ser praticado mais. Tá bom, então quer dizer que semana aqui no programa falávamos sobre DNA, equipamentos que chegaram já para fazer DNA aqui em Sergipe. Sim, como eu falei, o laboratório está em fase de conclusão. Nós temos hoje lá 4 peritos que estão se habilitando nessa área. Já tem as instalações físicas, alguns equipamentos. Em uma recente visita da Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, através de um convênio, está sendo viabilizada a aquisição desses
outros equipamentos para que a gente possa, em breve, ter esses exames aqui e não ter mais que estar levando para outros estados, né? Isso gera uma oneração para o estado, gera um transtorno para as famílias que têm que aguardar um tempo maior. Então, a gente está caminhando para que possa, como eu falei, dar essa resposta à sociedade de uma forma rápida, produzindo provas que têm um embasamento científico que vai poder, sim, favorecer lá tanto o processo quanto o inquérito. Carlos Eduardo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, do Instituto de Criminalística, todos vocês peritos. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço aí a oportunidade e estamos à disposição. Ok, uma boa noite para você.